quero mostrar para você o que acontece com a palavra de Deus. A Bíblia, que é nosso livro principal como cristão, ele é consequente desde o começo até o final. Se você, por exemplo, abre Gênesis, vai encontrar um tema. E se você abre Apocalipse, vai encontrar o mesmo tema. Como que pode ser? Se falam coisas tão diferentes. Mas sabia que a Bíblia tem um tema áureo, principal, em toda a Bíblia. É o que diz João capítulo 3, versículo 16. João 3,16 fala assim: tanto amou Deus ao mundo, à humanidade, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que exerce fé seja salvo e tenha vida eterna. Esse é o texto principal da palavra de Deus. A Bíblia toda se refere a esse acontecimento. Que Deus, em seu amor ímpar, inigualável, não tem outra pessoa que pode mostrar tanto amor como Deus é amor, Ele deu seu Filho unigênito por todos nós. Para dar seu Filho unigênito por todos nós, o que Ele teve que fazer? Colocar a Jesus no cenário terrestre. Colocar aqui na terra. E aí conseguiu cumprir as profecias bíblicas. Então, por exemplo, se nós tomamos a primeira profecia bíblica está em Gênesis. Eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ler, é conhecido, mas vamos ler diretamente da palavra de Deus. Diretamente da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa é a primeira profecia que aparece na Bíblia. Lanzada por Deus. Então, nessa profecia, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se você vê um pouco o contexto, Deus estava falando com o inimigo, a serpente, que fez possível que o primeiro casal, Adão e Eva, pecassem. Então, depois desse acontecimento, ele disse: colocaré enemizade entre ti e da descendência da mulher. E diz que tu ferirás o calcanhar nessa descendência, mas ele te vai esmagar a cabeça. Quando se cumpre esse acontecimento? A metade desse texto está cumprido já. A descendência da mulher é justamente Jesus. A descendência daquela mulher é Jesus Cristo. E ele disse que Jesus Cristo ia receber uma ferida no calcanhar. Viu quando você, já aconteceu que se fere o pé em alguma parte? Até pode ficar um pouco coxo, doer, não? Mas ninguém morre por isso. Então, quando Jesus foi crucificado, foi essa ferida no calcanhar. Al terceiro dia, o que aconteceu? Jesus é ressuscitado. Foi somente uma ferida para ele. Porque Jesus vive até hoje. Ele é eterno, ele é infinito. Então se cumpre a primeira parte dessa profecia. A segunda parte da profecia diz que a descendente da mulher que ia fazer com o inimigo, com a serpente, ia quê? Pisar na cabeça. Esse é um acontecimento que vai acontecer ainda. Deus vai tomar conta do inimigo. Jesus vai tomar conta do inimigo. Porque Ele é agora o rei de reis, Senhor de senhores. Ele tem o reino messiânico. Ele tem todo o poder para fazer isso com o inimigo. Aí se vai terminar de cumprir esse texto bíblico. A primeira profecia que a Bíblia fala ainda tem um cumprimento. Ainda falta uma parte para cumprir-se. E se vai cumprir. É tão importante entender que a Bíblia é uma concordância total,
que se você começa a analisar todos os acontecimentos bíblicos do Antigo Testamento, sempre estavam focados ao Messias. Sempre. Você viu quando faziam os sacrifícios? A veces a gente dice, mas ¿por qué sacrificaban los animales? Aquel animal que tenía que ser perfecto, que tenía que ser o mejor. Todo eso orientaba a quién? Ao Cristo, ao Salvador, ao Mesías. Porque sabía que un humano tenía que esperar un sacrificio mayor, perfecto, para dejar de sacrificar esos animales. Entonces ahí continúa a Biblia falando de Jesús. El tiempo todo. O profeta mesiánico Isaías, 700 años antes de aparecer Jesús aquí en la tierra, ya profetizaba por Jesús. Ya decía Jesús cómo iba a aparecer, las cosas que iban a acontecer con él, el sufrimiento de él. Después, a gloria de él cuando dice que iba a ser reconocido como príncipe de paz, maravilloso consejero. Todo estaba profetizado. Así que cuando aparece Jesús aquí en la tierra, ya todo estaba falado. As pessoas estudosas da palavra de Deus naquela época estavam esperando um Messias. Já sabiam que algo ia acontecer. Aqueles que não reconheceram não foram ignorantes. Eles não reconheceram porque não quiseram. Eles já sabiam que ia aparecer em ser um Messias. Sino, olha quando Jesus aparece, e aí vou citar o texto bíblico de Lucas para entender por que estou falando as sequências dos acontecimentos. Lucas capítulo 2, o versículo 10 y 11. Ahí dice así que en un momento estaban unos pastores pastoreando el rebaño, y entonces un ángel les dice, no temáis, porque es aquí que vos trago novas de grande alegría, o boas novas, como fala otra versión, que será para todo el pueblo. Pues na cidade de David, ¿cuál era la ciudad de David? Belén. Vos nació hoy o Salvador, que es Cristo o Señor. Con detalle estaba falando. Olha, no se preocupen, nació Jesús, que ese es el Mesías y el Salvador. Eso está profetizado y hoy se cumple, decía el ángel. No tengan miedo. Apareció el Salvador de vocês. O mismo Salvador que tenemos hoy apareció en aquel momento. Entonces vio cómo la Biblia se complementa. Comenzamos con una profecía, se cumple, y la Biblia continúa falando de Jesús, lo importante que es Jesús en la vida nuestra. Que después en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, vamos a leer también, así você entende cómo la Biblia fala hasta el final de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, y es que ven con las nubes, y todo óleo o verá, até os mismos que traspasaran, y todas las tribus, os povos da terra, se lamentarán sobre él. Sí, amén. En Apocalipsis que fala a volta de Jesús. Você lembra como foi elevado Jesus aos céus después de su muerte, después de su resurrección? Dice que estaban los discípulos de él y olharon que él sumió no medio de las nubes. Sumió. Fue elevado así. Do mismo jeito va a voltar, a segunda volta. Como dice Apocalipsis, dice, voltará no medio de las nubes y ahí tendrán que reconocer que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta los propios aquellos que negaron. ¿Quiénes negaron? O propio pueblo de Israel. Van a tener que reconocer eso. Que Jesús es el Mesías y que Él es nuestro Salvador. Y que pasó por la tierra con un propósito. No por nada. Veo que es importante entender que la Biblia es consecuente desde el comienzo hasta el final. Y sabía que en la historia humana
o nascimento de Jesus fez que se dividisse o calendário. Por exemplo, existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Olha a influência desse acontecimento. Antes de Jesus e depois de Jesus. Por exemplo, você lembra quando estudávamos na escola? Sempre se falava isso em história, principalmente antiga, nos povos egípcios, na história dos romanos, sempre se falava antes de Cristo e depois de Cristo. É assim que funciona o calendário hoje. Tem alguns povos que não aceitam o nascimento de Jesus, que estão por outro calendário, mas eles se têm que sujeitar ao calendário mundial. Porque hoje esse acontecimento de antes de Cristo, aparece Cristo e depois mudou o cenário da vida humana. Agora eu faço uma pergunta para você. Agora é o momento de refletir. A vida da humanidade mudou antes e o depois de Cristo. Sua vida, como mudou? Antes e depois de Cristo. Antes de que você conhecesse Cristo, é a mesma pessoa de hoje quando conhece Cristo? De jeito nenhum. Nós também temos um antes e um depois. Antes éramos pessoas que não tínhamos esperança, não tínhamos um propósito, não sabíamos em quem confiar. Depois de Cristo aparecer em nossa vida e nós depositar a fé nele, nossa vida muda 100%, dá uma virada. Passamos a ser adoradores dele. Não é mesmo, Damaris? Tua rede social não está escrito assim, jovem adoradora de Jesus? É uma mudança, a pessoa começa a entender que a adoração é para ele. Já não existe mais eu, porque eu acho, porque para mim me faz bem isso, porque eu preciso... Não. Primeiro está Jesus, porque fez uma diferença em sua vida, e depois estão as outras coisas. ¿Sabe por quê? Porque el que Jesus tome conta de nossas vidas, isso não é passageiro, isso é eterno. Assim como Jesus venceu a morte, nós também podemos vencer a morte. Porque essa vida que estamos aqui é passageira e nossa vida eterna é baseada no sacrifício de Jesus e o que Ele vai fazer por nós. Olha o importante de Jesus para nossas vidas. Por isso, irmãos, analise isso em sua vida. Qual é o antes e o depois de conhecer você, Jesus? Como você era antes e como você é depois. Muitos dizem assim, mas eu quando me batizei foi uma mudança de vida. Não, irmãos, o batismo, quantos são batizados aqui? A ver? A maioria. O batismo é somente uma mostra pública de que você se está consagrando ao Senhor. Que você está sendo um adorador de Deus. Somente isso. Agora, a conversão, o viver diário, a transformação, isso vem dia por dia. Isso é quando Jesus entra em sua vida e começa a mexer em todo o seu interior e começa a constrangir seu coração, começa a colocar você em certas situações que dizem, não, eu não posso fazer mais isso. Eu não devo fazer mais isso. Eu preciso servir a Deus. Eu preciso ser seguidor de Cristo. É como dizia Paulo, que sempre falo, não? Dice, agora eu não sou mais eu, sino que Cristo vive em mim. Em Gálatas. Para isso sirve essa data. Para refletir o importante que foi Jesus passar no cenário terrestre. Como mudou a história da humanidade e como mudou a história minha e a sua, de todos que estamos aqui.